ser feito, mas eu acho que tem outras questões que vão ter que ser analisadas com profundidade, e não creio que, como procuradores e, portanto, conhecedores da lei, nós simplesmente vamos apoiar pelas metades uma coisa que é complexa e que tem outros desdobramentos. Então, eu faria um apelo: a manutenção desse veto, se for possível pela Casa, com a discussão detalhada, ouvindo todos os argumentos. Conclua, por favor. Vou concluir, senhor presidente, mais um minutinho, por favor. Ouvindo todos os argumentos, inclusive, como já fizemos na lei orgânica, ouvindo as manifestações dos procuradores, para que nós pudéssemos dar uma decisão madura, equilibrada, uma decisão de que esta Casa não está atendendo apenas movimentos corporativistas, mas que nós queremos analisar a questão como um todo, com responsabilidade. Aí sim, eu acho que nós poderíamos, inclusive, avaliar esse aspecto da própria possibilidade de advocacia. Na minha opinião, senhor presidente, esse seria o melhor encaminhamento e que valorizaria, por assim dizer, a instituição do Poder Legislativo, sem depreciar a instituição da Procuradoria do Distrito Federal. Concedo a palavra ao excelentíssimo deputado Renato Rainha. Senhor presidente, senhores deputados, a questão da manutenção do veto ela é técnica, não é política. Em primeiro lugar, porque o artigo 75, parágrafo único, inciso 3 da Lei Orgânica do Distrito Federal, diz que somente lei complementar pode tratar da organização da Procuradoria do Distrito Federal. E a lei, em caso que contém o artigo ora vetado, ela é lei ordinária e não complementar. Eis o primeiro vício. O segundo, que a Constituição Federal, e agora um vício de constitucionalidade, no seu artigo 5º, inciso 36, estabelece que a lei, seja ela ordinária ou complementar, não prejudicará o direito adquirido. E os procuradores do Distrito Federal já adquiriram o direito de advogar, tanto é que estão exercendo esse direito. Então, patente está que o direito está adquirido e que a lei não pode prejudicá-lo. Terceiro lugar, alguns estados que proibiram a advocacia dos procuradores, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, fizeram a ressalva ao direito adquirido exatamente para não colidirem com o princípio constitucional. E, para finalizar, que eu já ocupei muito essa tribuna tratando desse assunto hoje, nós devemos votar essa matéria. Quem aqui subiu a essa tribuna e disse que iria votar por questões políticas, disse que os procuradores do Distrito Federal advogam contra o Estado. Não advogam porque existe vedação, que inclusive está presente na carteira profissional desses advogados, de advogarem contra o Distrito Federal. Muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Miqueias Paz. Senhor presidente, senhores deputados, plenária, eu gostaria de fazer quase que uma declaração de voto, por entender que essa matéria ela precede de um fator extremamente importante. Sobre a discussão do papel do Estado. Quem é que o Estado deve defender? Quais os interesses que o Estado deve ter à frente? Eu acho que isso, a nível de Brasil, está extremamente equivocado. Sinto que nessa matéria, é uma matéria que carece de profunda discussão, com certeza. É uma matéria que precisa trazer à sociedade para que ela entenda, inclusive, os seus direitos. Não dá, inclusive, para que a gente fique nos corredores tentando construir essa votação de maneira tão rápida e tão astuciosa, às vezes. Algo que é muito maior do que votar ou não votar essa matéria hoje. Eu quero declarar que a minha posição será de abstenção na referida matéria, em função de acreditar que é preciso que tenhamos mais um tempo de discussão e de forma sincera, de forma aberta, de forma clara, trazendo à sociedade que são os verdadeiros interessados dessa matéria. Por isso, a minha posição será de abstenção. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, senhores deputados distritais, o problema dos procuradores não se trata de problema corporativista. Segundo ponto,
isso já foi mais que discutido, porque Constituição Federal não se discute, e direito adquirido reza no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. Portanto, é mais que oportuno que essa Câmara resgate o cumprimento da Constituição Federal e da própria lei orgânica. Não se trata de deputados novos, nem deputados antigos. Todos nós temos a obrigação nesta casa de conhecer a Constituição Federal. Portanto, em nome do Bloco Independente, o nosso voto é da manutenção do veto, permitindo assim que os procuradores advoguem. Essa é a nossa posição. E respeito também as posições contrárias, que admitem que vão estar aqui para dar o quórum necessário para que essa matéria seja hoje discutida, como já está sendo encerrada, e aprovada. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Tadeu Filipelli. Senhor presidente, senhores deputados, entendo que os dois últimos oradores, ou melhor, o deputado Rainha e o deputado Marcos Arruda, abordaram, de certa forma, a linha de raciocínio que dá consistência à votação nesse momento. Por quê? Por diversos aspectos. Primeiro, porque é um fato constitucional. Segundo, mesmo onde existe a ressalva, é assegurado, no caso dos promotores, o direito adquirido. Ainda, foi invocado aqui o aspecto da lei orgânica, ou seja, da organização da Procuradoria do Distrito Federal. Neste caso, é próprio de lei complementar, que é o que estamos vendo aqui nesse momento. Artigo 75 da nossa lei orgânica. Então, entendo o seguinte: discutir, falar aqui, em discutir, abrir essa discussão com a sociedade, é questionar a própria representatividade nossa, como deputados. Falar em discutir com a sociedade é uma ideia quase tão absurda, além de contrariar a representatividade nossa, é quase tão absurdo do desafio que eu recebi ontem aqui de fazer determinados debates. Não, é essa a nossa missão diária. É esse o nosso objetivo. E entendo que deve ser votado agora. Obrigado. Com a palavra o excelentíssimo senhor deputado Jorge Cauí. Senhor presidente, senhor deputado, é só para confirmar de que eu também vou votar pela manutenção do veto. E como já declarou o nosso líder da bancada do PP, Luiz Estevam, toda a bancada também vai votar para a manutenção do veto. Senhor presidente, Com a palavra o deputado Manuel. eu também quero dizer, não ia falar, mas não poderia deixar passar em branco a oportunidade de também me manifestar e dizer que os impedimentos já estão preconizados na legislação. Como disse pelo Rainha, o advogado, aquele que é servidor público, já tem os impedimentos. Não há por que esta casa querer ainda avançar e inovar, querendo ampliar os impedimentos que já consta da própria lei. Então, por isso que eu quero votar pela manutenção do veto. Com a palavra o deputado César Lacerda. Senhor presidente, senhores deputados, eu estou muito satisfeito com essa discussão e queria declarar antecipadamente o meu voto pela manutenção do veto. Por que a manutenção do veto? Se nós hoje temos bons procuradores no GDF, pessoas de alta capacidade de saber jurídico, é porque nós damos condições também a eles de advogar e ter seu escritório de advocacia. Porque os salários pagos pelo GDF não são suficientemente capazes de manter um procurador somente no seu sacerdócio de ser procurador.
Porque eu acho, como advogado também que já fui, que ser procurador é ter um sacerdócio, é manter a sua dignidade trabalhando em benefício também da sua comunidade. Por isso sou favorável. Eu agradeço e gostei demais do pronunciamento do deputado Hollenberg, que, embora fazendo parte do grupo popular, manifestou seu voto. Mas eu queria que o deputado Hollenberg estivesse me ouvindo, aonde ele estiver, que viesse também dar o seu voto, e não somente o seu pronunciamento, porque nós precisamos do seu voto. Obrigado. Com a palavra o deputado Cafu. Senhor presidente, senhoras e deputados, o PT entende que essa matéria é uma matéria política. Essa é uma questão delicada e, como tal, deve ser tratada. Em nenhum lugar, evidentemente, é mais procedente do que essa casa entrar no debate, entrar na discussão acerca do tema. Do senhor governador, o governador Cristóvão Buarque, eu trago a seguinte informação. Ele não interporá nenhuma obstrução ao que está sendo colocado. Porém, se reserva o direito de discutir com os interessados, com a casa e com a sociedade, no caso, especificamente, os procuradores, corrigir as possíveis distorções que essa matéria pode suscitar. Eu queria ainda, aproveitando o espaço, dizer que o veto entendido como recusa de sanção por parte do Executivo deve ter em vista sanar possíveis inconstitucionalidades ou inconveniências, cumprindo o papel, ora de guardião da ordem jurídica, ora de defensor dos interesses públicos. No caso em exame, não parece proceder em cumprimento a nenhuma das funções. Inicialmente, vetar significa suprimir trecho. Portanto, não nos parece lógico que um artigo seja vetado sobre a alegação da necessidade de criar trecho, dispondo sobre situação particular, qual seja, aspas, a situação jurídica dos atuais componentes. Fecha aspas. Entendemos que apenas, abre aspas, ad argumentando, fecha aspas, se há o direito resguardado pela Constituição Federal, qual a necessidade de uma norma hierarquicamente inferior, dizer expressamente sobre isto. Sobre a vedação propriamente dita, é entendimento dominante nas esferas jurídicas, inclusive no PT, que deve ser mantida. Discussões travadas em vários estados concluíram que a falta de exclusividade de seus membros incorre num desserviço à justiça e, assim, a toda a sociedade. Para não restar dúvida, a Constituição Federal, no seu artigo 128, parágrafo 5º, item 2b, diz: leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas relativamente a seus membros. Item 2 expressa as seguintes vedações. A letra B, exercer a advocacia. Finalmente, não podemos esquecer, a equidade fica limitada aos vencimentos. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. A votação será secreta. Os deputados que votarem pela manutenção do veto devem colocar na sobrecarta a cédula com sim. Os que votarem pela derrubada do veto devem colocar na sobrecarta a cédula não. Solicito ao senhor secretário
que faça a chamada nominal dos deputados para voto. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Deputado César Lacerda, por favor. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques. Depois. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Filipelli. Deputado João de Deus. Presente. Deputado Jorge Cauí. Edmar Pirineus. Marcos Arruda. Se eu não chamei, você já vem, Irinho, tá bom. Filipelli. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Jorge Cauí. Espera aí. Jorge Cauí, espera aí. Jorge Cauí. César Lacerda, espera aí, eu tenho que controlar. César Lacerda. Xavier. Odilon. Espera aí, Odilon. Vou controlar aqui, ó. Peniel. Vou controlar aqui. Deputado Luiz Estevão. Deputada Maninha. Deputado Manelzinho. Deputado Marcos Lima. Deputado Marcos Arruda. Deputado Miquel Paz. Deputado Odilon Aires. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Renato Rainha. Deputado Rodrigo Hollenberg. Deputado Xavier. Deputado Zé Ramalho. Deputado Geraldo Magela. Eu vou conferindo aqui. Zé Ramalho tem que me dizer aqui. E Zé Edmar. Eu tenho que conferir o número aqui. Manuelzinho. Espera aí. Deputado Manuelzinho, sim. Deputado Renato Rainha. Não. Renato Rainha. O voto secreto é para não constranger quem vota. Não é para Renato Rainha. Deputado Luiz Estevão. Deputado Rodrigo Hollenberg. Deputado Magela. Vai lá, Daniel. Deputado Daniel Marques. Pronto. Deputado João de Deus. Votou. Votaram 18 parlamentares, havendo 6 ausentes. Solicito ao senhor secretário que faça a conferência das sobrecartas. Foram encontradas 18 sobrecartas. Solicito ao senhor secretário que faça a contagem dos votos.
O veto foi rejeitado, ou desculpe, foi mantido, recebendo 17 votos favoráveis, 1 contrário e nenhuma abstenção. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura, antes da leitura do item 2, Senhor secretário. respondo ao pedido de direito de resposta dos deputados João de Deus e Renato Rainha, para deferir o pedido de direito de resposta ao deputado João de Deus e indeferir do deputado Renato Rainha. Concedo 1 minuto ao deputado João de Deus para resposta. Senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero dizer aqui para o deputado Cafu, para esse exímio professor, que aquela salva de tiro que dei no cemitério, eu estava usando, Cafu, o instrumento de trabalho que pautei há 19 anos e tenho a maior intimidade, como Vossa Excelência tem com o giz. Agora, por outro lado, eu não tenho nenhum motivo de defender bandido, até porque já fui lesionado e passei 2 dias em estado de coma quando levei uma facada no queixo por um bandido. Aí eu começo a pensar que Vossa Excelência já foi afagado por um bandido. Por isso defende tanto a criminalidade e a marginalidade no Distrito Federal. Eu quero dizer para Vossa Excelência que o bandido bom é o bandido morto. Até porque eu tenho que defender aos policiais e bombeiros que me colocaram aqui e os trabalhadores que estão aí. E não o bandido. Bandido tem que morrer, sim, senhor. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor deputado. Com a palavra, o deputado José Edmar. Senhor presidente, em função das nossas galerias estarem cheias e o pessoal, trabalhadores, com seus comércios fechados, nós temos aí na ordem do dia, na pauta, uma moção do nobre deputado Daniel Marques a ser votada. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que fizesse a inversão de pauta, possibilitando a votação imediata dessa moção do deputado Daniel Marques antes da votação do 2º item da ordem do dia. Acato a solicitação do deputado José Edmar e solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 5 da ordem do dia. Item número 5. Discussão e votação das moções número 90 e 91 de 1995. Em discussão. Com a palavra, o deputado Daniel Marques. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, amigos da galeria, eu gostaria de, senhor presidente, de defender e pedir a todos os deputados, os pares aqui presentes, que votasse nessa moção de minha autoria, número 90, que reivindica providência ao governador do Distrito Federal, no sentido de buscar a regularização dos trailers e quiosques instalados no Distrito Federal. Nós queremos também dar apoio ao deputado Zé Edmar no pedido de urgência para aprovação de um projeto que regulariza os trailers e quiosques no Distrito Federal. Mas eu fiz a moção porque precisava de urgência essa casa votar algum instrumento que coibisse a ação danosa do governo em tentar retirar do Distrito Federal todos os quiosques e trailers, esses trabalhadores que ganham a sua vida com um trabalho justo, um trabalho honesto com os trailers. Eu, como administrador regional que fui em Planaltina, pude presenciar e visitar quase todos os trailers instalados naquela cidade.
e verificar o trabalho digno desses trabalhadores de trailer e quiosque. Eles ajudavam na manutenção e na limpeza da cidade, senhor presidente. Hoje nós estamos vendo a cidade suja, Planaltina está suja, as outras cidades satélites estão sujas. Jogam a culpa no governo anterior. Mas esses trabalhadores que hoje estão sendo retirados do seu trabalho por fiscais do governo, não podem e não poderia ficar calado. Por isso, apresenta essa moção para que o governo, como disse aqui a deputada Lúcia Carvalho, que vai tomar providência na regularização, mas tome providência urgente para não tirar o pessoal, porque depois não adianta mais regularizar, porque eles já estão fora, já estão impedidos de trabalhar. E eu quero finalizar parabenizando o Zé Edmar com esse projeto de lei, que a minha preocupação com essa moção era a urgência de não retirar esse pessoal do seu ambiente de trabalho. Muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Tadeu Filipelli. Senhor presidente, senhores deputados, companheiros de trailer, gostaria de registrar aqui um aspecto muito importante que passa, às vezes, desapercebido para aqueles que trabalham com trailer. Hoje, em determinados pontos da cidade, depois de tudo organizado, determinadas pessoas, às vezes até ligado ao comércio, sentem-se prejudicadas pelo trailer. E aí existe essa pressão contra os trailers. Mas, na verdade, eles esquecem da história de quem tem o trailer, do pioneirismo, do trailer que ajudou a construir quantos assentamentos em Brasília. As pessoas, sempre que iniciamos as primeiras mudanças, quando começamos Samambaia, Santa Maria, Recanto das Emas, o primeiro questionamento, a primeira preocupação era onde buscar o pão, onde buscar o leite, até para construir os seus barracos, onde ter um ponto de apoio para a água e a comida. Aí sim, nós tínhamos a presença sempre daquele pioneiro, do trailer. Antes de tudo, esse trabalho da Câmara é um reconhecimento a esse pioneirismo, a esse desafio enfrentado pelos senhores. E que, se Deus quiser, nós vamos vencer. Obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Renato Rainha. Senhor presidente, senhores parlamentares, quero parabenizar o nobre deputado Daniel Marques pela apresentação dessa emenda e o nobre deputado José Edmar pela apresentação do projeto de lei que irá regularizar de uma vez por todas o trabalho dos proprietários de trailers e quiosques no Distrito Federal. Vamos também trabalhar e já assinamos o requerimento de urgência para que esse projeto seja votado o mais rápido possível. Vamos dar condições de trabalho aos proprietários de trailers e quiosques. Além da regularização, é necessário que nesses locais de trabalho, esses trabalhadores que vão servir a comunidade, receba também do governo uma estrutura mínima, com luz, com água potável e sadia, para que os alimentos servidos à população possam estar em melhores qualidades. E vamos trabalhar aqui nesse sentido. Podem contar conosco. O bloco de oposição, todos os deputados de oposição, já conseguiram anular aqui a Secretaria da Desabitação. Eles estavam derrubando casas sem decisão judicial. Nós vamos também anular a Secretaria do Desemprego. É trabalhando para regularizar a situação de vocês e de tantos outros trabalhadores. Muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo deputado Adão Xavier. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é com muito prazer e alegria que eu estou a favor, do lado do povo trabalhador, dos trailistas, dos quiosques, porque nós entendemos que esse é o povo que trabalha para o melhoramento e para amenizar a situação do desemprego em Brasília.
Nós não poderíamos nunca estar contra os trabalhadores de Brasília. Esse povo merece todo o apoio nosso, todo o apoio desta casa. Mas queremos também criticar as ações de alguns administradores que estão contra o trabalhador de Brasília. Não é o governador Cristóvão, não. Eu tenho conversado com o governador. É um homem bom, um homem que entende a situação do trabalhador. Mas os administradores são contra o povo de Brasília. Quero denunciar aqui, em Samambaia, uma coisa absurda está acontecendo. O pessoal que receberam as bancas de jornais sob concessão, agora o administrador está impondo a eles uma multa de 2 anos atrás que eles têm que pagar. Coisa absurda que nós não podemos aceitar. E queremos também dizer, protestar contra o administrador do plano piloto, que está contra os trabalhadores de Brasília. Nós temos que ajudar esse povo a crescer e dar o emprego para o povo de Brasília. Conte com o nosso apoio, conte com o nosso voto. E nós estamos fazendo também um projeto-lei, Zé Edmar. Nós estamos com você nessa jornada, mas estamos fazendo um projeto-lei que diz o seguinte, que o governo é obrigado a conceder o terreno em cada parada de ônibus, para que o povo construa uma lanchonete, um trelho e possa ali dar uma assistência direta à população, ao povo de Brasília. Com isso, nós estamos com vocês. Com isso, nós vamos dar o nosso voto a todos vocês. Nós estaremos junto com vocês, não só agora, mas em todas as vossas lutas. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Luiz Estevão. Meus amigos, eu venho aqui fazer um apelo. A bancada do Partido Progressista, com todos os seus deputados, assinou o requerimento de regime de urgência para que o projeto que apoie e regulamenta a atividade dos trailers e dos quiosques seja discutido e votado nesta casa o mais rápido possível. E eu quero lembrar aqui as palavras do companheiro Daniel Marques. Nesse caso, a urgência é fundamental, porque nós precisamos regularizar a situação de vocês antes que a atuação delinquente dos administradores regionais denunciados pelo companheiro Adão Xavier impeça vocês de trabalhar. Ou seja, a solução tem que vir rápido antes que a desgraça da insensibilidade social chegue primeiro. E por isso eu faço um apelo, senhor presidente, que o senhor, com a sua sensibilidade política e com a responsabilidade de voltar esta casa para a defesa dos legítimos interesses do povo e dos trabalhadores, coloque esse projeto na pauta com a maior brevidade possível, a fim de que essas pessoas possam sair daqui e levar para suas casas, para o seio das suas famílias, a notícia de que podem trabalhar com tranquilidade. Conceda a palavra ao deputado César Lacerda. Senhor presidente, senhores deputados, nós estamos hoje aqui numa sessão memorável, dando apoio aos trailistas de Brasília. E eu queria declarar aos senhores deputados que nós do Gama, os 2 deputados eleitos do Gama, estamos de olho no administrador do Gama que está retirando os trailers da cidade e que está perseguindo. E nós estaremos unidos numa só força, para que na nossa região e em toda Brasília os trailistas sejam dignificados. Porque se não houve, no governo de Roriz, não houve a regulamentação, porque os trailistas ainda não estavam organizados em sindicatos e não haviam pedido ainda a sua regularização. Embora nós tenhamos antes, como administrador, dado concessão, dado a todos os trailistas da minha região, como Daniel, deputado Daniel, como administrador em Planaltina, deu, e também Tadeu Filipelli, deputado Tadeu Filipelli, deu na sua região, lá de São Sebastião. Então é isto que nós precisamos. Nós queremos a dignidade,
Nós queremos ver o treilista satisfeito com a sua documentação, sem pagar imposto ou taxa. Não vai pagar imposto nem taxa. Obrigado. Com a palavra, o deputado Cafu. Senhor presidente, senhores deputados, senhores e senhoras aqui presentes, eu queria dizer que nenhum administrador vai agir como expressão citada aqui de que eles estariam agindo como delinquentes. Nós temos responsabilidade com o trato das questões públicas. Sabemos da gravidade do desemprego nessa cidade. Ninguém pode acusar o PT de defender interesses alheios aos trabalhadores, aos desempregados, aos pequenos. Nós estamos assumindo, sim, o governo do Distrito Federal. Nós temos pouco mais de 60 dias. Não cabe querer imputar a nós resolver tudo da noite para o dia. E queria dizer que isso significa que nós vamos dar aos trailistas o tratamento que politicamente nós entendemos seja o tratamento mais justo. E é discutindo, é negociando. Eu tenho aqui uma nota do Gama, o sindicato, 3 reuniões. Sindicato dos trailistas, quiosques e similares, CAESB, Inspetoria de Saúde, Polícia Militar e Detran. São vários sujeitos envolvidos. Portanto, vamos discutir com seriedade. Não vamos fazer palanque aqui, não. E peço a consciência de quem me ouve ao que eu vou trazer aqui agora. Foram 3 reuniões, tratados as seguintes questões. Ou nós qualificamos, ou nós não qualificamos a discussão. Essa é uma questão que eu quero trazer aqui agora. Horário de funcionamento dos trailers, aqueles próximos a residências, os que desobedecem lei do silêncio. A questão da bebida quente, as bebidas destiladas. Problemas de segurança de trânsito, imposto por alguns trailers, aspecto de saúde pública. E aqui está escrito, a nota é do administrador. Eu estou lendo nota do administrador do Gama. É importante frisar que em momento algum foi levantada a hipótese de se fechar, retirar ou proibir funcionamento de trailers. Ceilândia, eu quero trazer Ceilândia aqui. Ceilândia, está sendo notificado trailers no centro da cidade. E essa notificação é para recadastramento. Não está sendo notificado para serem retirados, e sim para serem recadastrados. O que eu quero pedir é que a gente não queira resolver as coisas correndo. Da mesma maneira, no Paranoá, da mesma maneira, no Guará, foram retirados sim do Guará os novos trailers, os velhos não. No Cruzeiro, os trailistas enfrentam uma questão que é a reação da opinião local. Conclua. Nós temos que discutir essas questões. Portanto, eu quero trazer aqui que nós vamos dar um encaminhamento. Eu acabei de assinar o projeto do deputado José Edmar. Conclua, eu e a deputada Lúcia Carvalho, pedindo regime de urgência para a matéria. Nós queremos resolver sim, mas nós não queremos resolver isso apenas olhando um lado. Tem os moradores, conclua, deputado. Tem a sociedade civil, tem os trailistas, tem a responsabilidade de governo. Era isso que eu queria trazer à casa. Com a palavra o deputado Jorge Cauim. Senhor presidente, senhor deputado, aos nossos companheiros das galerias que hoje labutam para manter seus trailers, quiosques, eu queria dizer que uma das coisas mais justas que tem é vocês terem condições de trabalhar. Eu acho que o governo do Distrito Federal, os administradores, não poderão impor de que vocês tenham os trailers funcionando. No Núcleo Bandeirante, principalmente, um reduto que eu tenho a minha atuação, eu não deixei que nenhum trailer fosse retirado. Não deixei que formasse outros, que montasse outros trailers.
no Riacho Fundo, Canangolândia, Metropolitana, todos mantiveram trabalhando. E quando pudermos arranjar lugar para botar mais trailer, nós vamos botar, precisa botar. Vocês precisam trabalhar, você precisa ganhar dinheiro para manter as suas vidas, dar emprego. Isso é importante. Não tem quem a ver contra. Eu sou contra as palavras aqui do nobre deputado que me antecedeu. Ele não pode querer impor condições para que vocês trabalhem. Basta que vocês tenham um lugar adequado, que trabalhem, que possam manter seus treinos para a manutenção das suas famílias. Conte conosco, no Núcleo Bandeirante, enquanto eu estiver lá, Riacho Fundo, Canangolândia, eu não vou deixar que arranque nenhum trailer. Conte comigo. Com a palavra, o deputado Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, senhores deputados, quero me solidarizar com o pleito dos donos de trailers e quiosques de Brasília e quero parabenizar o deputado Daniel Marques pela sua iniciativa. Quero também parabenizar o deputado José Edmar pela sua preocupação com a questão, apresentando o projeto de lei. E quero dizer que já assinei o requerimento de urgência para que seja apreciado o mais breve possível. Digo isso porque, até por coerência, que em minha campanha, uma das bandeiras principais era defender a geração de emprego e renda no Distrito Federal. E acredito que os trailistas, com o seu trabalho honesto, estão contribuindo para diminuir o número de desempregados e para gerar renda no Distrito Federal. Quero dizer que tenho certeza absoluta que o governador Cristóvão, como defensor dos trabalhadores que é, terá sensibilidade, tem sensibilidade para entender isso e o mais breve possível essa regulamentação estará pronta com a participação dos trailistas, o que é muito importante. Que todos os segmentos envolvidos possam ser ouvidos para que a medida seja mais adequada e atenda ao interesse público como um todo. Muito obrigado. Solicito ao senhor, deputado José Edmar, que assuma a presidência. Convido o senhor deputado Geraldo Magela para fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, trabalhadores em trailers. A primeira coisa que precisa ficar clara é que a regularização do trabalho dos trailistas é para que esta situação seja regularizada definitivamente e eles não fiquem sob ameaça de quem quer que seja. É preciso vir aqui agora e fazer uma pergunta. Por que só agora que está tendo problemas? Não, nós sabemos, e os senhores e as senhoras também sabem, que há aquelas pessoas que estão trabalhando de forma séria, de forma honesta, e isso são praticamente todos. Mas há um ou outro que não atende às exigências e às vezes bota tudo a perder. Eu mesmo estive num bloco no Gama, em que todos os moradores do bloco fizeram um abaixo-assinado para tirar um trailer que está próximo do bloco. Não precisa tirar esse trailer e não deixar ele trabalhar mais. O que precisa é fazer um acordo para colocá-lo num lugar melhor e fazer um acordo definitivo para que essas pessoas possam trabalhar. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, é preciso garantir condições de higiene, preciso garantir condições de trabalho adequado e é preciso de reconhecer o direito dessas pessoas. Sem demagogia, sem demagogia. E aí eu quero parabenizar o deputado José Edmar e o deputado Daniel. Eu acho que nós nos somamos à preocupação deles e o deputado José Edmar foi de uma responsabilidade que nós temos que elogiar. Ele disse o seguinte: nós temos que ter a pressa para fazer corretamente, para que possam os deputados serem ouvidos, o executivo ser ouvido, os trailistas serem ouvidos e quando votarmos o projeto, possa ser um projeto
que sequer sofra veto, mas que atenda ao governo no que o governo quer regulamentar, sim. A população que quer que seja regulamentado, sim, mas que tenha normas para vigorar. E aos trailistas que querem trabalhar e ganhar honestamente o seu pão de cada dia. Esta casa tem que ter essa responsabilidade, sim. E aí eu quero dizer que em meu nome pessoal, e em nome da bancada do PT, e em nome, acredito que de toda a bancada governista, nós vamos fazer essa discussão, sim, da forma mais séria, mais responsável, respeitando todas as partes envolvidas. E eu quero dizer mais. Vou solicitar ao senhor governador Cristóvão Buarque que não faça exatamente como fez o ex-governador Joaquim Roriz, que era exatamente o que pensava, de que o governador Joaquim Roriz fez vista grossa a uma situação e, inclusive, estimulou a existência de trailers indiscriminadamente, que para não fazer como o governo anterior, não fazendo vista grossa, que o governador Cristóvão Buarque possa agora também solicitar aos administradores regionais que eles façam um estudo junto com o sindicato, junto com os trailistas, para saber como é que pode ser feita a implantação e que, até a votação e regularização definitiva, haja um grande acordo. De um lado, que os administradores fiscalizem, mas que não retirem, mas que, de outro lado, que os trailistas possam ajudar na manutenção da limpeza, na manutenção da ordem e no respeito, inclusive, à lei. Se houver um acordo, nós chegaremos a um denominador comum que atenda a todo mundo. E é essa a intenção que nós queremos e, sem dúvida nenhuma, essa é também a intenção que eu acredito seja do governador. Muito obrigado. Devolvo a presidência dos trabalhos ao deputado Geraldo Magela. Com a palavra o deputado Odilon Aires. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores trabalhadores, venho a essa tribuna, senhor presidente, para endossar as palavras de Vossa Excelência, quando diz que vai defender o pessoal de trailer e de quiosque. Só que está ocorrendo diferente na cidade satélite, pelo menos na minha cidade. O administrador de lá é truculento, está perseguindo o pessoal de trailer, está perseguindo a sociedade e tenho conhecimento agora que no Gama também está ocorrendo o mesmo. E eu quero aqui fazer um questionamento, senhor presidente. Será que este povo está aqui, não é porque está sendo chicoteado em cada sua cidade satélite? É isso aí, senhor presidente. Esse povo está aqui reivindicando o seu direito. O senhor administrador do plano piloto está fazendo declarações aí contra os trailers. O administrador do Cruzeiro também disse para o presidente do sindicato que vai derrubar trailer naquela cidade. E ele tem feito essa prática. Eu, como administrador regional, assinei uma portaria naquela cidade da minha alçada e da minha competência, regularizando no possível e disciplinando a atuação dos trailers naquela cidade. Tem alvará provisório, que é uma figura difícil de vocês pedir, expedido pelo administrador de Aires, e que está sendo descumprido agora, desrespeitado por aquele administrador regional, quando diz que esse pessoal faz parte do Odilon, faz parte do governo passado. Eu acho que esse governo tem que ter o compromisso de administrar para o povo e não ficar fazendo referência ao governo passado para justificar a perseguição e a humilhação que está fazendo com o pessoal do trade. As palavras de Vossa Excelência, eu gostaria que fosse produzida e mandasse para cada administrador regional que, a partir de hoje, não retire um trade mais em Brasília, enquanto não esgotar toda a discussão dessa casa. E que esta lei do nobre deputado José Edmar,
tem que ser cumprida. Não é só elaborar a lei e administrador passar por cima, não. Esta lei aqui é de uma discussão muito ampla e que tem que ser cumprida toda pelo GDF. Eu gostaria que Vossa Excelência mandasse o seu pronunciamento como presidente dessa casa, presidente do seu partido, a todos os administradores regionais que estão desrespeitando o pessoal do trailer. Conceda a palavra ao deputado Miqueias. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de que as pessoas refletissem um pouquinho sobre uma pequena pergunta. A quem interessa a ilegalidade? Se a gente responder essa pergunta, a gente vai entender por que no passado ninguém se preocupou em legalizar os trailers. Porque queriam ter essas pessoas que aqui hoje estão, não como companheiros de uma construção de uma sociedade, mas queriam ter no cabresto. Queriam ter essas pessoas mendigando favor, mendigando benesses, mendigando as mais variadas coisas, e com isso um preço muito caro, que a gente sabe qual é o preço. Quando a gente propõe a legalização, e eu quero aqui dizer que eu fui um dos primeiros também a ser procurado sobre a questão pelo presidente do sindicato que aqui está, eu fui uma das primeiras pessoas procuradas e eu defendi e continuarei defendendo a legalização. Por quê? Porque eu quero que, além do direito de ter o seu espaço de trabalho, as pessoas tenham o direito à sua dignidade. As pessoas tenham o direito à sua cidadania, que elas não sejam servidoras de pessoas mal intencionadas. Para que amanhã ou depois, caso se altere uma forma de governo nessa cidade, essas pessoas não tenham que ficar se curvando para garantir o seu espaço. E é por isso que é importante legalizar esses trailers. Por isso a gente tem que brigar para legalizar. O que a gente pede hoje, e pede sinceramente, é que cada um que possui um trailer hoje, que cuide desse trailer com muito carinho, com muito afeto, que cuide desse espaço, com o cuidado da higiene, com todas, porque nem sempre, muitas das vezes, alguns sobem aqui com algumas falácias a respeito de que o administrador está tirando o trailer, e a gente sabe que muitas das vezes a saúde pública vai lá independente do administrador. Então a gente pede encarecidamente que as pessoas aqui que querem, que deverão preservar o seu trailer, façam desse trailer a sua casa. Façam desse trailer o seu prato de comida, porque de fato o seu trailer é seu prato de comida. Então a gente cuida muito bem desse prato de comida, a gente cuida com afeto, com carinho, com dedicação. Porque essa briga será nossa. A gente vai com certeza legalizar esses trailers para que amanhã ou depois nenhum oportunistazinho venha querer utilizar de vocês para poder garantir as suas intenções, que a gente sabe muito bem quais são. Com a palavra, deputado Manuelzinho. Senhor presidente, senhores deputados, ouvi com atenção os pronunciamentos aqui firmados. E eu quero chamar a atenção para a questão que eu acho importante. E talvez a razão maior deste encontro aqui, quando centenas e centenas de trailistas vieram aqui, à Casa do Povo, buscar apoio. E vieram buscar apoio porque entenderam que esta aqui é a tribuna que representa o povo de Brasília. E com certeza é a tribuna que vai defender os microempresários do trailer do Distrito Federal. Mas, senhor presidente, Vossa Excelência falou aqui em solução definitiva. Outros deputados da situação também se reportaram à solução definitiva. Eu tenho em minhas mãos aqui várias notificações de infrações impostas aos atuais trailistas. Não são nenhum invasores. São os atuais trailistas que estão recebendo notificações. Estão sendo aí ameaçados, perseguidos. E nós precisamos, de uma vez por todas, acabar com essa situação de angústia. Eu tenho um caso aí do amigo Renato Franco. O Renato tem um trailer lá no Lago Sul, lá na QI 11. O Renato foi despejado. Ele recebeu notificação para desocupar a área. 15 dias após a notificação, imediatamente, a equipe da
a administração foi lá e retirou o Renato do local. E aqui eu tenho outras notificações aqui, são várias nas minhas mãos. Eu quero chamar a atenção, porque é preciso, senhor presidente, que o governo comece a conversar, mas conversar olho a olho, com seriedade, com o sindicato. O sindicato precisa ser respeitado em todo o governo do Distrito Federal. Não é só no Gama, não, onde mora o presidente, mas em toda Brasília, que o sindicato se faça presente para levar as verdadeiras reivindicações da classe representada. De forma que eu acho que Vossa Excelência e o governo devem imediatamente cessar com as notificações, cessar com as ameaças e deixar que os nossos trailistas trabalhem livremente, porque eles querem produzir, eles querem gerar emprego, e eles estão aí, não são invasores não, porque o tempo todo, lamentavelmente, o governo atual fica o tempo todo reclamando do governo passado, e não apresenta, senhor presidente, e não apresenta um projeto para resolver definitivamente, mas com justeza social, a questão dos trailistas e de outros que estão aqui. Por isso que eu quero pedir a Vossa Excelência, e esta casa vai votar a moção do deputado Daniel. Esta casa vai votar o projeto do deputado Zé Edmar. E nós haveremos de dar a liberdade que os trailistas precisam para trabalhar e para cuidar de suas famílias. É isso que eu tenho a dizer e muito obrigado. Conceda a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Marcos Arruda, o último inscrito. Senhor presidente, deputados distritais, derrubaram barracos, recuaram. Tentaram aumentar a tarifa de água, recuaram. E agora querem perseguir os trabalhadores. O governo Cristóvão Buarque, eu confio no governo, mas o governador perdeu o controle da situação. Essa que é a realidade. E aqui, nós não podemos mais esperar um minuto para regularizar a profissão honesta de vocês. Não é regime de urgência, não, é de urgentíssima. E se houver veto, nós vamos derrubar o veto, porque nós estamos, em primeiro lugar, com os trabalhadores do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando as moções. Os deputados que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado Zé Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevo. Sim. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manelzinho. Sim para a liberdade dos trailistas. Sim. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Rodrigo Hollenberg. Sim. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim.
Deputado Miquel Paz. Sim. As moções foram aprovadas recebendo 18 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 6 deputados ausentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura de expediente sobre a mesa, ao mesmo tempo que passo a presidência ao deputado José Edman. Moção do deputado Filipelli. Reivindica providência junto ao governo do Distrito Federal para a execução e conclusão e melhoria das obras localizadas no areal, região administrativa de Taguatinga. Moção do deputado Filipelli. Reivindica providência junto ao governo do Distrito Federal para a construção de uma passarela no bairro Águas Claras, em Taguatinga. Requerimento do deputado Filipelli requer a realização de sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal na cidade de Recanto das Emas, em comemoração do aniversário da cidade. Requerimento do deputado Filipelli requer a realização de sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal na cidade de Paranoá, em comemoração do aniversário da cidade. Requerimento do deputado Filipelli requer a realização de sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal na cidade de São Sebastião, em comemoração do seu aniversário. Requerimento do deputado João de Deus requer a convocação do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Indicação do deputado César Lacerda sugere ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal que sejam colocadas à venda as projeções destinadas à habitação multifamiliar no setor central da cidade do Gama. Projeto de lei do deputado César Lacerda autoriza o cadastramento no programa de assentamento de população de baixa renda às pessoas cadastradas em associações de inquilinos do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Daniel Marques dispõe sobre a alteração de normas de gabarito dos imóveis de uso unifamiliar e misto comercial residencial na cidade satélite Planaltina, Distrito Federal. Indicação do deputado Edmar Pirineu sugere ao Poder Executivo local a construção de currais e pastos comunitários na região administrativa que ainda não possui. Indicação do deputado Edmar Pirineu sugere ao Poder Executivo local a construção de um centro educacional na Vila São José. Indicação do deputado Edmar Pirineu sugere ao Poder Executivo local a ampliação e transformação do posto de saúde da Vila São José, em Braslândia, em centro de saúde. Indicação de autoria do deputado Edmar Pirineu sugere ao Poder Executivo local a colocação de meios-fios nas ruas do setor veredas. Indicação de autoria do deputado Edmar Pirineu sugere ao Poder Executivo local a construção de um abrigo para passageiros na quadra 12 norte de Braslândia. Indicação do deputado Edmar Pirineu sugere ao governo do Distrito Federal a construção de um salão comunitário no INCRA 8. Moção do deputado Edmar Pirineu sugere ao presidente do INSS a implantação de posto de atendimento em Braslândia. Moção do deputado Edmar Pirineu reivindica o governador do Distrito Federal o cumprimento da Lei 670/94. Moção do deputado Edmar Pirineu reivindica ao governador do Distrito Federal o cumprimento da Lei 688/94. Moção de autoria do deputado Edmar Pirineu reivindica ao governador do Distrito Federal o cumprimento da Lei número 598/93. Moção do deputado Edmar Pirineu reivindica ao governador do Distrito Federal o cumprimento da Lei 302/92. Moção de autoria do deputado Edmar Pirineu reivindica ao governo do Distrito Federal o cumprimento da Lei 508/93. Moção de autoria do deputado Edmar Pirineu reivindica ao governador do Distrito Federal o cumprimento da Lei 178/91. Indicação de autoria do deputado Edmar Pirineu sugere ao governo do Distrito Federal a construção de um salão comunitário na Vila São José, em Braslândia. Projeto de lei de autoria do deputado Edmar Pirineu altera a destinação de áreas e dá outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Edmar Pirineu criando o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal. De autoria do deputado Edmar Pirineu criando Conselhos Regionais de Assistência Social. Projeto de lei de autoria do deputado Edmar Pirineu.
Projeto de lei de autoria do deputado Miquéas Paz. Autoriza o Poder Executivo a erigir monumento em memória dos brasileiros mortos e desaparecidos por motivos políticos. Projeto de lei de autoria do deputado João de Deus. Altera o nome do Jardim Zoológico de Brasília para Jardim Zoológico Sargento Silvio Delmar Hollenbach e dá outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Miquéas Paz autoriza o Poder Executivo a dar nova destinação à Escola Industrial de Taguatinga. Requerimento do deputado Miquéas Paz requer o desarquivamento do projeto de lei 1114/92. Moção do deputado José Edmar reivindica ao Poder Executivo do Distrito Federal a promoção de uma ampla campanha educativa sobre o uso obrigatório nas vias públicas do cinto de segurança pelos usuários de veículos automotores. Moção de autoria do deputado Zé Edmar reivindica ao Poder Executivo do Distrito Federal converter em advertência a aplicação de multa não residentes nos primeiros 30 dias de vigência da Lei 809/94. Moção de autoria do da deputada Maninha. Congratula os policiais militares pelo nobre ato de cidadania. Requerimento de autoria do deputado Zé Edmar requer em regime de urgência a inclusão na sessão extraordinária do projeto-lei número 91/95, que regulamenta a utilização de áreas do Distrito Federal por trailers, quiosques, similares e da outras providências. Moção de autoria do deputado Odilon Aires reivindica a providência junto ao governador do Distrito Federal contra o fortalecimento da infraestrutura e aos procedimentos legais necessários à implantação de um porto seco na região administrativa Santa Maria. Moção de autoria do deputado Odilon Aires reivindica a providência junto à primeira região fiscal da Secretaria de Receita Federal quanto aos procedimentos licitatórios relativos à implantação do porto seco na região administrativa de Santa Maria. Moção de autoria do deputado Marcos Arruda reivindica a construção de um posto policial em Taguatinga Sul, na CSE 3, Praça Vila Dimas. Requerimento do deputado César Lacerda requer tramitação em regime de urgência do projeto de lei 069 de 91. Requerimento de autoria do deputado César Lacerda requer tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 144 de 91. Presidente. Pede verificação de quórum. Sai. Peço ao senhor secretário para fazer a leitura do próximo item da ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado João de Deus. Gostaria que fosse feita a verificação de quórum. Atendido. Peço ao senhor secretário para fazer a leitura dos senhores deputados presentes. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu, presente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus, presente. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus, presente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado Zé Edmar, presente. Deputado Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, presente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, ausente. Marcos Arruda, ausente. Deputado Miquéas Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Piniel Pacheco, ausente. Deputada Renata Rainha, presente. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, ausente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 deputados presentes. Não tendo deputado presente para fazer, para ir em votação os projetos em pauta, declaro encerrada a presente sessão.